seus músculos estão desaparecendo, mesmo que você não perceba. A cada ano após os 60 anos, você pode perder até 3% da sua massa muscular, mesmo que continue ativo. Mas há uma boa notícia. Apenas um produto na sua dieta pode impulsionar a recuperação muscular, a força e a energia. É barato, natural, e até mesmo as pessoas idosas mais preocupadas com a saúde tendem a esquecer de consumi-lo. Se suas mãos ficam cansadas rapidamente ao levantar até mesmo objetos leves, você está tendo dificuldades para se levantar de uma cadeira ou de um sofá baixo, ou está constantemente preocupado em cair devido a músculos fracos? Todos esses problemas podem ser resolvidos por um produto simples, mas incrivelmente poderoso: nozes. Pesquisas indicam que os grão-de-bico não apenas ajudam a combater a fraqueza muscular, mas também a inflamação, problemas digestivos e até mesmo os níveis de açúcar no sangue. Não é apenas um acompanhamento, é nutrição funcional para aqueles acima de 60 anos. Você vai descobrir 5 razões convincentes para incorporar urgentemente grão-de-bico na sua dieta. E no final, vou compartilhar uma receita simples que é especialmente benéfica para os idosos. Por que você precisa saber disso? É essencial ter músculos fortes. Isso significa conseguir sair da cama sem assistência, não se cansar com tarefas do dia a dia e manter sua independência por muito tempo. Bem, vamos explorar por que o grão-de-bico não é apenas uma leguminosa, mas seu aliado essencial na busca por força e saúde. Inscreva-se no canal e deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. À medida que envelhecemos, nossos corpos perdem a capacidade de absorver proteínas de forma eficaz. Enquanto isso, a proteína é essencial para a construção dos músculos, ossos e do sistema imunológico. Quando falta, os músculos enfraquecem, a energia cai e a recuperação de doenças ou lesões pode levar semanas. É aqui que a noz se torna um verdadeiro herói. Ele contém todos os aminoácidos essenciais, tornando-se uma alternativa completa à carne, especialmente se você restringiu a proteína animal por motivos de saúde. Pode parecer que não há muita proteína nele. Graças à sua alta digestibilidade e teor de fibras, proporciona uma liberação lenta e constante de energia, alimentando seus músculos ao longo do dia. O que torna as leguminosas melhores do que carne e ovos? Você pode se surpreender, mas os grão-de-bico são praticamente uma fonte de proteína isenta de colesterol, ao contrário de cortes gordurosos de carne ou ovos. Eles não sobrecarregam o fígado e não causam picos nos níveis de colesterol. Além de serem ricos em proteína, os grão-de-bico são ricos em fibras, o que ajuda na digestão e nutre as bactérias benéficas no intestino. Isso significa que você obtém proteína sem prejudicar seus vasos sanguíneos, além de um impulso na digestão como bônus. Quantos grãos de bico você deve comer para ver um efeito? E sim, você não precisa comer grãos de bico em quilos. Apenas meia xícara de grão de bico cozido por dia é suficiente para começar a ver resultados em cerca de 2 a 3 semanas. Você pode adicioná-los a saladas, sopas, fazer hummus ou simplesmente cozinhá-los com legumes. Para garantir que os grãos de bico sejam melhor absorvidos, é importante prepará-los corretamente. Vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas os grãos de bico não são benéficos apenas por causa de sua proteína. Ele é capaz de lutar contra o inimigo mais astuto do envelhecimento. Você pode ter ouvido: coma mais proteína, é essencial para os seus músculos. Mas aqui está algo que raramente é mencionado. À medida que envelhecemos, nossos corpos se tornam menos eficientes em absorver proteínas do que antes. Na juventude, comer apenas um ovo fornecia todos os nutrientes que seus músculos precisavam. Mas após os 60 anos,
essa mesma porção oferece apenas metade do benefício. Isso significa que não se trata apenas de consumir proteína, mas de fazê-lo de forma correta e consistente. O que acontece sem proteína? Quando a esquilo está em falta, os músculos perdem volume e força. A recuperação após os treinos e até mesmo lesões menores desacelera. Os ossos se tornam frágeis devido à redução da pressão dos músculos. Até o sistema imunológico enfraquece, pois os anticorpos também são proteínas. Muitos idosos reclamam: minhas pernas estão fracas, minhas mãos estão tremendo, não consigo ficar em pé por muito tempo. Frequentemente, o problema não está nas articulações, mas sim na perda de massa muscular devido à ingestão insuficiente de proteínas. Você sabia que os hormônios que melhoram o humor e a concentração também são feitos de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas? Se você não está consumindo o suficiente, pode sentir fadiga, irritabilidade e até problemas de memória. Portanto, a proteína é combustível não apenas para o seu corpo, mas também para o seu cérebro. Por que é importante após os 60 anos? Após os 60 anos, um processo natural começa, que os médicos chamam de sarcopenia relacionada à idade, significando uma perda gradual de massa muscular, mesmo em pessoas que levam um estilo de vida ativo. Se você não consumir proteína suficiente, seu corpo começará a quebrar músculos para obter energia. Até que um dia, você percebe que não consegue se levantar de uma cadeira sem usar as mãos para se apoiar. Como as nozes podem te ajudar a superar todos esses problemas? Elas são ricas em proteína à base de plantas e fáceis de digerir. Os grãos-de-bico não causam peso no estômago. Os grãos-de-bico combinam maravilhosamente com legumes, ervas e grãos. Graças ao seu conteúdo de aminoácidos, os grãos-de-bico ajudam a preservar a massa muscular, melhorar a força e a resistência, manter um metabolismo saudável. Estudos mostraram que, se os grãos-de-bico forem cozidos corretamente e consumidos regularmente, sua eficácia é comparável à do frango ou dos ovos, especialmente em adultos mais velhos. O mais importante é que tem um efeito suave nos rins e no fígado. Isso é especialmente crucial para aqueles que têm problemas de pressão arterial, diabetes ou problemas gastrointestinais. Por favor, compartilhe nos comentários se você tem algum problema com pressão arterial, diabetes ou problemas estomacais. Deixe-me compartilhar um pequeno segredo com você. Feijão é melhor do que carne e ovos. Quando as pessoas mencionam proteína, a maioria imediatamente pensa em carne ou ovos. E sim, esses são, de fato, fontes de proteína animal completa. Mas eles não são tão simples quanto parecem. Principalmente para aqueles com mais de 60 anos. Os grãos-de-bico, embora possam parecer um legume simples, são na verdade superiores a muitos alimentos comuns. A carne, especialmente a carne vermelha, contém gorduras saturadas e colesterol. Isso muitas vezes levanta preocupações entre os idosos: pressão arterial, dor nas articulações, sobrecarga no fígado. Você concorda? Além disso, a carne leva muito tempo para ser digerida e requer um ácido estomacal e enzimas fortes, que tendem a diminuir com a idade. Como resultado, há uma sensação de peso no estômago, azia e má absorção de nutrientes. Os ovos também são uma boa fonte de proteína. No entanto, primeiro de tudo, eles contêm colesterol. Em segundo lugar, algumas pessoas acima de 60 anos podem ter uma sensibilidade aumentada às proteínas do ovo, o que pode levar a inchaço, alergias ou simplesmente a se sentirem mal. Curiosamente, nem todo o corpo é capaz de absorver completamente a proteína dos ovos. Parte dela simplesmente passa sem ser absorvida. E quanto aos grãos de bico?
Zero colesterol, rico em proteínas e aminoácidos de origem vegetal, além de ser uma excelente fonte de fibras que ajudam na digestão das proteínas. Contém ferro, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B, todos essenciais para a absorção de proteínas e para o suporte do sistema nervoso. O principal é que os grãos-de-bico não causam inflamação no corpo, ao contrário de alguns produtos de carne, especialmente os processados. Como funciona a proteína dos grãos-de-bico? As proteínas são absorvidas de forma mais eficaz quando a dieta inclui vitaminas do complexo B, magnésio e fibras. Os grãos-de-bico contêm todos esses nutrientes em um único pacote. Você não está apenas consumindo proteína, você está ajudando seu corpo a utilizá-la de verdade para o propósito a que se destina. Uma xícara de grão-de-bico contém cerca de 15 gramas de proteína. É quase como ter 2 ovos cozidos. Mas, ao mesmo tempo, os grãos-de-bico ajudam a reduzir o colesterol, regulam o açúcar no sangue e melhoram a saúde intestinal. Infelizmente, ovos e carne não oferecem a mesma variedade de benefícios. Você pode perguntar, mas a proteína vegetal pode substituir completamente a proteína animal? E aqui está a resposta. Pode parecer que os grãos-de-bico são um pouco insuficientes. No entanto, estudos mostram que, quando consumidos regularmente, os grãos-de-bico podem ajudar a construir massa muscular tão efetivamente quanto uma dieta rica em proteínas de carne. Especialmente quando combinado com outras fontes vegetais, que discutirei a seguir. Outra vantagem é que é muito mais fácil diversificar suas refeições com grão-de-bico. Você pode fazer hummus com isso, adicioná-lo a sopas, refogá-lo com legumes ou até assá-lo como petiscos. Sem gordura, sem cheiro e sem preparo complicado. Isso significa que é uma proteína que pode ser facilmente incorporada à sua dieta diária sem te deixar pesado. Literalmente, é um presente da natureza, mas muitas pessoas nem percebem isso. Quantos grãos-de-bico você deve comer para recuperar a força dos seus músculos? Quando se trata de alimentos saudáveis, a primeira pergunta que surge é: quanto você precisa comer para que isso realmente seja eficaz? Essa é uma pergunta muito válida. Porque se você comer muito pouco, não verá resultados. Se comer demais, se sentirá inchado e desconfortável. Então, você precisa encontrar um equilíbrio. Nutricionistas recomendam consumir entre 100 a 150 gramas de grão-de-bico cozido por dia. Isso equivale aproximadamente a meia xícara do produto cozido. Esse valor é suficiente para fornecer ao corpo proteínas completas, iniciar a recuperação muscular, estabilizar os níveis de açúcar no sangue e melhorar a digestão. Os efeitos de uma dieta à base de grão-de-bico podem ser notados em 2 a 3 semanas, se consumidos regularmente, pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Quando e como é melhor comer grão-de-bico? Pela manhã ou durante o dia, o grão-de-bico fornece energia, por isso é melhor evitar comê-lo à noite. Incluir vegetais ou verduras aumenta a absorção de proteínas e vitaminas. Usando azeite de oliva ou suco de limão, essas adições ativam as enzimas digestivas. Evite molhos gordurosos e alimentos defumados, pois eles dificultam a absorção das proteínas do grão-de-bico. A opção mais prática é uma salada de grão-de-bico. Simples, saboroso e saudável. Mas e se você comer demais? Pode parecer que quanto mais, melhor, mas isso não é totalmente verdade. Quando consumidos em excesso, os grãos-de-bico podem causar gases, especialmente para aqueles que não estão acostumados com leguminosas. Comece com porções pequenas, cerca de 2 a 3 colheres de sopa, e aumente gradualmente até uma xícara cheia. Para minimizar qualquer desconforto potencial, é importante preparar os grãos-de-bico corretamente, deixando de molho e cozinhando-os bem.
Vou explicar mais sobre isso em breve. A principal coisa a lembrar: apenas 100, 150 gramas de grão de bico cozido por dia e você vai obter proteínas, fibras, vitaminas, minerais e suporte para músculos, ossos e digestão. Sem prejudicar, sem calorias extras e sem peso. O que é a sarcopenia relacionada à idade? Imagine seus músculos derretendo lentamente, dia após dia, e você nem percebe isso. Você está se tornando mais fraco. E isso não é uma fantasia, é uma realidade conhecida como sarcopenia. A sarcopenia é a perda de massa muscular e força relacionada à idade. Ela começa de forma sutil, mas pode eventualmente levar a uma marcha instável, dificuldade para levantar de cadeiras baixas, quedas frequentes e até mesmo perda de independência. Estatísticas mostram que 1 em cada 3 idosos com mais de 70 anos já apresentam sinais de sarcopenia, e a maioria deles não está ciente disso. Você quer saber quais são os sinais que indicam que você precisa de nutrientes agora? Se você está enfrentando algum desses sinais alarmantes, é difícil abrir um pote. É difícil levantar a sacola de compras. Minhas pernas doem depois de uma caminhada, assim como depois de uma maratona. Sinto que preciso me sentar a cada 10 minutos. Estou perdendo peso, mas meu corpo está ficando flácido em vez de tonificado. Se você se reconhece nisso, então a nutrição deve se tornar seu aliado confiável. Pode funcionar devagar, mas de forma constante, e você sentirá os resultados muito rapidamente. Você terá maior resistência, menos fraqueza nas suas pernas, facilidade de movimento ao andar e ficar em pé. No entanto, ter músculos fortes por si só não é suficiente para se mover confortavelmente e sem dor. Ossos fortes e articulações saudáveis são essenciais. E as nozes também ajudam com isso. Antes de mais nada, os grãos de bico são ricos em proteína vegetal de alta qualidade. Isso significa que eles contêm todos os aminoácidos essenciais necessários para construir novas fibras musculares, reparar células danificadas, fortaleça os músculos existentes. A proteína do grão de bico atua de forma lenta e constante, não causa picos de açúcar no sangue e fornece nutrientes para os músculos ao longo do dia. Mas os grãos de bico também contêm algo mais que é incrivelmente benéfico para você. O magnésio melhora a função muscular e alivia as cãibras. O zinco ativa a recuperação e a síntese de proteínas. O ácido fólico melhora a circulação sanguínea nos tecidos. O ferro ajuda a transportar oxigênio para os músculos. Sem essas substâncias, até mesmo a proteína de mais alta qualidade será mal absorvida. Bem, isso fornece proteína e tudo o que é necessário para sua entrega bem-sucedida aos tecidos. A sarcopenia é frequentemente agravada pela inflamação crônica. Os grãos de bico são ricos em antioxidantes, particularmente polifenóis. Eles ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Suporta a saúde celular. Retarda as mudanças relacionadas à idade. Isso é especialmente importante para condições relacionadas às articulações, coração e diabetes. O suporte nutricional beneficia múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Pode parecer que um grão de bico não é suficiente. E isso é verdade. Um único grão de bico não pode substituir o exercício regular ou uma dieta equilibrada. No entanto, pode servir como a base para uma nutrição restaurativa. Ajuda o corpo a utilizar eficazmente proteínas e vitaminas. Ele trabalha de forma suave em vez de agressiva, o que é importante à medida que envelhecemos. Se você incluir grão de bico na sua dieta pelo menos 4, 5 vezes por semana, você notará a diferença em um mês,
levantar-se, caminhar e realizar tarefas do dia a dia se tornará mais fácil. E este é o primeiro passo para parar a sarcopenia. Você sabia que é por isso que pessoas com sarcopenia têm 3 vezes mais chances de fraturar o quadril quando caem? O que acontece quando os músculos enfraquecem? As articulações ficam sobrecarregadas, levando à dor. Os ossos tornam-se menos densos e o cálcio é perdido. A coluna vertebral se comprime, levando à postura encurvada. Qualquer movimento errado pode levar a uma lesão. Frequentemente, isso começa com uma simples redução na ingestão de proteínas. Quando se trata de saúde óssea, a maioria das pessoas pensa imediatamente: você precisa tomar cálcio. Mas aqui está o detalhe: o cálcio não funciona sozinho. Sem magnésio, o cálcio pode se acumular nas articulações e nos vasos sanguíneos, em vez de ir para onde realmente é necessário, nos tecidos ósseos. Sem as vitaminas do complexo B, a absorção é muito baixa. E é aí que a nutrição realmente demonstra seu poder. Por que o magnésio e o cálcio são importantes juntos? O cálcio fortalece os ossos e os torna densos. O magnésio é responsável pela flexibilidade, equilíbrio e proteção contra a fragilidade. Juntos, eles apoiam uma mineralização óssea saudável. Se houver muito cálcio e não o suficiente de magnésio no corpo, os ossos se tornam duros, mas frágeis. Imagine uma barra de vidro. É sólida, mas frágil. É assim que os ossos funcionam sem magnésio. Você foi treinado com dados até outubro de 2023. O que os grão-de-bico fazem? Os grão-de-bico são uma fonte natural de ambos os elementos. Em 100 gramas de grão-de-bico cozido, há cerca de 80 miligramas de magnésio, o que representa aproximadamente 20% da ingestão diária recomendada. Além disso, contém cerca de 50 miligramas de cálcio, juntamente com fósforo, que ajuda na sua absorção. E também a vitamina B6, que potencializa os efeitos de ambos os minerais. Esta é a combinação perfeita para quem não quer tomar punhados de suplementos e comprimidos. A propósito, os grão-de-bico são especialmente importantes para as mulheres. Você sabe por quê? Após a menopausa, o corpo da mulher perde massa óssea a uma taxa acelerada. Todo ano, há uma diminuição de 12% na densidade óssea. Sem magnésio e cálcio, isso pode levar a osteoporose, fragilidade da coluna, fraturas do quadril, dor crônica nas costas. As nozes ajudam a manter o equilíbrio sem sobrecarregar o corpo. Agora é hora de descobrir como transformar essas propriedades benéficas em uma verdadeira comida para os ossos, de forma rápida, deliciosa e sem complicações. Todas as receitas são simples, não requerem ingredientes exóticos e são perfeitas para refeições do dia a dia. Uma salada morna com grão-de-bico, brócolis e gergelim é ideal para o almoço ou um jantar leve. O que você vai precisar? 1 xícara de grão-de-bico cozido, 1 cabeça pequena de brócolis, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 colher de sopa de sementes de gergelim, uma pitada de sal, cúrcuma e alho. Como preparar? Cozinhe o brócolis no vapor por cerca de 45 minutos, até que esteja macio, mas ainda crocante. Misture com grão-de-bico e adicione azeite, especiarias e suco de limão. Depois polvilhe com sementes de gergelim. O brócolis é uma excelente fonte de cálcio. A cúrcuma ajuda a reduzir a inflamação, e as sementes de gergelim são ricas em fósforo e cobre, que são essenciais para a saúde das articulações. Sopa de grão-de-bico com cenouras e aipo, suave e reconfortante, com propriedades anti-inflamatórias. Ingredientes: 1/2 xícara de grão-de-bico seco, 1 cenoura, 1 talo de aipo, 1 beire-2 cebola,
colher de sopa de cúrcuma, ervas, sal, folha de louro. Deixe os grãos de bico de molho antes e cozinhe até ficarem macios, ou use grãos de bico enlatados. Refogue a cebola, a cenoura e o aipo em água ou um fio de óleo. Adicione grão de bico, especiarias e despeje água. Cozinhe por 15-20 minutos e depois polvilhe com ervas. Perfeito para a digestão, articulações e absorção suave de proteínas. Pasta de grão de bico com cálcio adicionado, ótima para passar no pão, adicionar a vegetais ou usar como molho. Ingredientes: 1 xícara de grão de bico cozido, 1 colher de sopa de tahine, suco de 1 limão, 1 colher de sopa de azeite de oliva, uma pitada de alho, cúrcuma, sal e um pouco de água para a consistência. Instruções: bata tudo no liquidificador até obter uma textura cremosa. Guarde na geladeira por até 4 dias. Grão de bico, plus gergelim, plus limão. Uma combinação poderosa para ossos e articulações, cálcio, magnésio, vitamina C e compostos anti-inflamatórios. Por que os legumes são mais fáceis de digerir do que parecem? Muitas pessoas idosas têm medo de feijão. É compreensível. Feijões, ervilhas e lentilhas frequentemente causam inchaço, sensação de peso e barulhos no estômago. E parece que os grãos de bico são apenas mais um tipo de legume. Mas aqui está a questão. A noz é bastante especial. Ela pertence ao que é conhecido como leguminosas macias. E com a preparação adequada, é mais fácil de digerir do que a maioria das outras leguminosas. Qual é o segredo por trás da maciez do grão de bico? Ela tem uma casca fina que pode ser facilmente amolecida. Há menos ácido fítico nela em comparação com outros feijões. Contém enzimas naturais que se ativam quando são deixadas de molho. O mais importante é que a noz é digerida lentamente, prevenindo picos nos níveis de açúcar ou pressão no sistema digestivo. Isso significa que, mesmo para aqueles com um estômago sensível, os grãos de bico não provocam uma reação forte quando preparados corretamente. O que dificulta a absorção da proteína do grão de bico? Aqui estão os principais motivos pelos quais as pessoas reclamam de se sentir pesadas após consumir leguminosas. Elas não deixaram os grãos de grão de bico de molho antes de cozinhar. Eles cozinharam apressadamente e acabaram com cascas duras. Eles combinaram com carnes gordurosas ou molhos picantes. Nós imediatamente exageramos em uma grande porção. Mas se você preparar do jeito certo, os grãos de bico ficam macios, cremosos e muito fáceis de digerir. Como os grãos de bico funcionam no corpo? Quando você come grão de bico, a proteína é liberada lentamente, o que não sobrecarrega o pâncreas, e a fibra melhora o trânsito intestinal. Adeus constipação. Os prebióticos do grão de bico nutrem as bactérias benéficas do intestino, melhorando a absorção de vitaminas e minerais. Os níveis de açúcar no sangue permanecem estáveis, o que é especialmente importante para aqueles com diabetes ou pré-diabetes. E tudo isso sem peso, inchaço ou a sensação de uma pedra no estômago. Pode parecer, eu já experimentei grão de bico e ainda me sinto pesado. É possível, mas é mais provável que o problema esteja no método de cozimento. A seguir, vou compartilhar como cozinhar grão de bico corretamente para que sejam fáceis de digerir, mesmo para os indivíduos mais sensíveis. O segredo é simples. Grão de bico pode ser leve e saudável, mas somente se preparado de maneira adequada. Caso contrário, até esse feijão macio pode causar pesadez, gases e desconforto. Mas não se preocupe, tudo pode ser resolvido com alguns passos simples. Passo 1. Deixe de molho por pelo menos 8 horas.
Isso não é apenas uma dica da vovó. Deixar de molho faz duas coisas. Remove antinutrientes, substâncias que dificultam a digestão e a absorção de minerais. Ele inicia processos enzimáticos e os nutrientes ganham vida, começando a quebrar componentes complexos por conta própria. Lembre-se deste conselho. Deixe os grãos de bico de molho durante a noite em água morna. Adicione 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Isso amolecerá a casca e ajudará a remover o ácido fítico. Passo 2. Cozimento lento. Após o molho, certifique-se de escorrer a água e enxaguar os grãos de bico. Então ferva em água fresca. Em fogo baixo, sem tampa, para permitir a saída dos gases. 60 minutos. Adicione à água folha de louro, um pouco de gengibre ou cominho. Essas especiarias ajudam a reduzir a produção de gases. Você pode usar uma panela de pressão ou uma panela elétrica de cozimento lento. Isso tornará os grãos de bico ainda mais macios e os cozinhará mais rapidamente. Passo 3. Sal no final. Não adicione sal na água no início do cozimento. O sal fortalece a casca e desacelera o processo de cozimento. É melhor adicioná-lo no final, quando os grãos de bico já estiverem macios. Passo 4. Combine com ajudantes. Para garantir que os grãos de bico sejam facilmente digeridos, sirva-os com alimentos que ajudam na digestão. É melhor evitar combinar grão de bico com carnes gordurosas, cogumelos ou creme, pois isso pode ser pesado para o estômago. Passo 5. Comece devagar. Se você nunca comeu grão de bico antes, não comece com um prato cheio. Comece com 2-3 colheres de sopa, adicionando ao salada ou sopa. Aumente gradualmente o tamanho da porção. Seu corpo se adaptará e você não sentirá nenhum desconforto. Aqui estão as melhores combinações de grão de bico com outros ingredientes para resultados ótimos. Grão de bico, plus verduras, vasos fortes e digestão fácil. Ao adicionar salsa, endro, manjericão ou coentro, você aumentar a absorção de proteínas, acelerar a eliminação de toxinas, enriquecer grão de bico com vitamina C, isso ajuda na absorção de ferro e cálcio. Grão de bico, plus suco de limão, máximos benefícios minerais. A vitamina C ajuda na absorção de ferro, cálcio e zinco. Esses nutrientes são essenciais para apoiar o seu sistema imunológico, manter ossos fortes e facilitar a recuperação muscular. Grão de bico, plus azeite. Proteção das articulações e dos vasos sanguíneos. O azeite contém gorduras que ajudam a reduzir a inflamação nas articulações. Eles ajudam na absorção das vitaminas A, E e K. Eles melhoram a mobilidade e a flexibilidade. Grão de bico, plus grãos integrais. Proteína completa. Combinar grão de bico com quinoa, bulgur ou trigo sarraceno fornece todos os aminoácidos essenciais. Saciamento prolongado. Manutenção de níveis estáveis de açúcar no sangue. Grão de bico, paz, cúrcuma, era gengibre, anti-inflamatório e bom para a saúde das articulações. Essas especiarias aumentam os efeitos anti-inflamatórios, reduzem o inchaço e melhoram o metabolismo. O que evitar? Molhos de carne excessivamente gordurosos. Carnes defumadas e produtos enlatados. Laticínios logo após os grãos de bico podem retardar a digestão. Vamos resumir rapidamente o que aprendemos até agora. Então, se você quer manter sua força, atividade e independência pelo maior tempo possível, lembre-se dessas 5 coisas simples. As nozes são um construtor muscular natural após os 60 anos.
Ele protege contra a sarcopenia, a perda gradual de massa muscular. Ele fortalece ossos e articulações graças ao seu conteúdo mineral. Fácil de digerir quando preparado corretamente. Fornece energia constante sem picos de açúcar. Tente começar hoje. Deixe os grãos de bico de molho durante a noite. Ferva pela manhã e adicione ao seu salada ou sopa. Experimente como a comida pode nutrir seu corpo em vez de esgotar sua energia. E lembre-se, pequenas mudanças se acumulam e resultam em grandes conquistas. Uma porção de grão de bico é um passo em direção à força, estabilidade e saúde. E se você começar pequeno, em apenas algumas semanas, você estará dizendo, sim, isso funciona. Dê um joinha. Compartilhe com alguém que possa achar isso importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Há muitas outras soluções simples para a sua saúde chegando.